Toda verdade permanece escondida até que encontre uma consciência através da qual possa fluir para o mundo dos homens. Onde quer que eu viva, a verdade permanecerá oculta a menos que algum membro da minha comunidade seja um instrumento que a deixe fluir. Deus não atua sem uma consciência que o canalize. Ele precisa dos santos, dos sábios e videntes. Em outras palavras, ele precisa de carpinteiros humildes, de príncipes poderosos, de simples donas de casa que se tornarão santas enviadas por Deus ao mundo para difundir a sua luz. Quase todos os que atingiram um grau maior de envergadura espiritual eram ilustres desconhecidos, elevados aos olhos do mundo pela luz inspiradora que experimentaram. Por eles mesmos não eram nada. Por você só, você não é nada. Mas, em sua união consciente com Deus, tudo o que Deus é, você é. Tudo o que o Pai tem é seu. O lugar exato onde você está é solo sagrado, porque eu e o meu Pai aí estamos. O mais alto nível a se atingir na consciência é aquele onde a presença espiritual entra no coração e você se dá conta de que isso aconteceu. A presença está dentro de você. Seu coração atinge uma nova dimensão quando você acolhe a presença. Pessoal, para a gente poder ter uma compreensão mais profunda disso que o Joel Goldsmith está trazendo aqui nesse trecho, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, nesse trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre uma dimensão onde há somente a presença de Deus, que não há ego. Dentro desse assunto, o mestre pode nos responder como podemos nos libertar do ego para vivermos nesse estado de presença? Ô Gilson, essa questão da libertação do ego requer a ciência do movimento dele. Você não pode compreender algo do qual não se aproximou para olhar de perto. Não há como você compreender uma determinada coisa se você não estudou aquilo. Então a primeira coisa é se aproximar. E naturalmente se aproximar significa estudar isso. Você não pode ter a libertação deste mim, deste eu, deste ego, sem compreender o que ele representa aqui, nesse momento. O que é essa estrutura psicológica presente? Então nós precisamos ter um olhar próximo para todo esse movimento interno desta consciência, que é a consciência do eu. Quando aprendemos a olhar para isso sem um envolvimento para tirar disso alguma coisa, e essa é a forma real de olhar para isso, veja, não podemos olhar a partir do interesse na tentativa de fazer algo, como, por exemplo, se livrar. Então aqui a gente já toca em algo muito interessante. Quando as pessoas falam do fim do ego ou da libertação do ego, elas já se separam para tentar fazer algo com esse assim chamado ego. Aqui é ter uma aproximação desinteressada, apenas para tomar ciência, apenas para constatar. É assim que nos aproximamos desta dada coisa chamada o eu, o ego, esse mim.
É por isso que nós temos enfatizado, Gilson, a importância do autoconhecimento. A verdade, primeiro, a verdade sobre o que é autoconhecimento. Porque isso também lhe dá a base para algo que também as pessoas desconhecem, que é a coisa mais importante na vida, que nós precisamos aprender sobre isso. Realmente aprender sobre isso, que é a verdade da meditação. A meditação, Gilson, é a ciência que revela o seu ser. O detalhe é que a revelação desse ser não é a revelação deste ser para alguém. É este ser nesta autorrevelação. Nesta autorrevelação, o sentido do eu, do ego, se desfaz. Então, aprender a ter uma aproximação de si mesmo, aprender a ter um olhar para esse movimento, que é o movimento do pensamento, e de tudo que a mente representa dentro de cada um de nós, é a forma real de trabalharmos o fim dessa ilusão. Nós precisamos primeiro constatar aquilo que somos, sem qualquer ideia do que deveríamos ser, do que precisamos ser, porque isso ainda é uma fantasia do pensamento. Nós precisamos apenas olhar para aquilo que aqui está, descobrir o que se passa conosco, tomar ciência dos nossos conflitos, medos, desejos, anseios, receios, preocupações, e também essa nossa confusão de prisão a sentimentos que nós cultivamos. Tomar ciência de todo e qualquer movimento interno que nos aprisiona a esse movimento, que é o movimento desta mente condicionada. A visão desse condicionamento é a visão da mente presa a essa condição psicológica de identidade separada de Deus, da vida. Então, quando nós nos aproximamos, aprendemos. E quando você aprende sobre si mesmo, descobre todo esse modelo de condicionamento de cultura humana. Algo que você traz já há alguns decênios, mas que está na humanidade já há milênios. O fim desse ego, a realização dessa verdade, é algo que requer um trabalho sobre nós mesmos. E há um elemento fundamental dentro desse trabalho, que é o que torna isso possível. Quando o nosso interesse é real nessa direção, algo presente que está sempre disponível, realizando tudo isso, que é o elemento principal, que é o elemento da graça divina. Esta graça é esse poder misterioso que torna esse trabalho possível e essa realização possível. Portanto, a única coisa fundamental aqui é esta aproximação. Nós temos diversas formas de escaparmos disso, de fugirmos disso, de nos mantermos dentro da antiga e velha condição do eu, do ego. É necessário dentro de você a presença desse poder divino que lhe faz queimar por isso, para ter uma verdadeira aproximação desse movimento, que é o movimento da ego-identidade. Aqui nós estamos juntos
exatamente investigando isso. Todos esses aspectos desse sentido de pessoa presente, fazendo com que essa pessoa se mantenha e se sustente dentro desta velha condição. Olhar isso, tomar ciência disso, aprender sobre isso, é sim a possibilidade de ir além disso, de pôr fim a esta velha condição de identidade egóica, de identidade separada, desse sentimento de mim, de eu, de pessoa presente no viver, na vida. Assim, a realização do seu ser, esta realização de Deus, é tudo aquilo que nós buscamos, é tudo aquilo que nós procuramos. É tudo aquilo que nós jamais, no pensamento, conseguimos imaginar. A única coisa, Gilson, na vida é realizar isso. É tomar ciência da verdade do seu ser e assumir isso nesta vida, para uma vida de bem-aventurança, de amor, de liberdade, de paz, de felicidade. O mais alto nível a se atingir na consciência é aquele onde a presença espiritual entra no coração e você se dá conta de que isso aconteceu. A presença está dentro de você. Seu coração atinge uma nova dimensão quando você acolhe a presença. Entretanto, é sua responsabilidade alimentá-la para não perder o que ganhou. O que você ganhou é apenas um bebê e cabe a você deixá-lo evoluir até a plena cristandade. Muitas vezes ao dia, volte o seu pensamento para o seu coração. Não porque o seu coração físico tenha algo a ver com a manifestação espiritual, mas porque o coração é o símbolo do amor. Pensando assim, enquanto Cristo nele descansa, volte seu pensamento várias vezes ao dia para ele, reconhecendo que o bebê está lá glorificado, que o Cristo entrou e vive em você. É você que deve segurar o bebê para que não saia de seu coração e se perca. Ele está lá, mas é apenas um bebê. Precisa ser cuidado, precisa ser nutrido, reconhecido e amado por você. Observe-o crescer à medida que você aprende as formas de amar a Deus e as pessoas. Os 2 maiores mandamentos jamais foram alterados. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua mente. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Nunca mais faça pedidos a Deus. Deixe esse bebê fazer isso por você. Ele não terá que pedir, pois se transformará no próprio pedido. Não busque Deus em troca de favores ou de poderes estranhos para conseguir as coisas. Volte seu olhar agora para o lugar onde você já sentiu aquela doce presença e sorria para ela. Sagrada e secretamente reconheça que ela está lá e que cumpre sua função a serviço do Pai. Esse bebê é dado a você para restaurar os anos perdidos dos gafanhotos, para reencaminhá-lo à casa do Pai, para a sua união consciente com Deus. A função do bebê é revelar que você está vivendo no Éden, onde terá sempre uma única tentação:
Há apenas um mal no jardim do Éden, há apenas um pecado, a crença no poder do bem e no poder do mal. Você, recolhido em seu próprio templo, deve poder olhar para a árvore do conhecimento do bem e do mal em todos os momentos e resistir à tentação de acreditar nela. E você deve conseguir dizer: por mais bonito ou feio que você se apresente, agora eu sei que isso não é verdade. Não há poder de bem ou mal na aparência externa, isto é, em alguém, em algum lugar, em alguma coisa, circunstância ou condição. Deus em mim é o único bem, o único poder e a única presença. O único mal que existe é a crença num ser ou condição separado e fora de Deus. Mesmo quando você tiver superado todas as formas nas quais essa tentação se apresenta, os problemas do mundo o tentarão. Tempestades no mar, desastres, guerra, pobreza e doenças. Nesse trecho, mestre, o Joel Goldsmith comenta sobre as tentações, sobre os problemas. O mestre pode compartilhar a sua visão de como podemos superar essas tentações, de superar os problemas? Ô Gilson, superar tentações e problemas significa se tornar ciente de si mesmo. Não se trata de um esforço positivo nessa direção, para uma assim chamada superação. Não é algo que você faz, é algo que ocorre, que acontece, por esta ação dessa inteligência, desta presença, desta própria graça divina. Aqui a sua pergunta é como superar isso, se tornando ciente desse movimento interno de conflito, de contradição, que vem sustentando dentro de cada um de nós diversas formas de problemas, de tentações. Isso não é outra coisa senão uma inclinação a se ver como uma entidade separada de Deus, acreditando estar no controle das coisas. Veja, nós temos problemas, mas a ideia de uma solução, a própria ideia já é uma projeção do pensamento para resolver algo. Esse problema, ele é atendido quando ele é visto, quando ele é compreendido. Quando ele é visto, quando ele é compreendido, nele mesmo, aquilo que ele representa se desfaz. Não se trata de ir em busca de uma solução para ele. Se trata de tomarmos ciência do que é o problema. E basicamente, Gilson, todos os problemas consistem nesse sentido de separação. A ilusão é alguém para se livrar do medo, ou do ciúme, ou da inveja, ou de um desejo que está criando conflito, algum nível de sofrimento interno. Porque é um desejo, desejamos uma coisa e percebemos que, por exemplo, aquilo irá nos prejudicar, mas o desejo continua presente. É isso que, em geral, as pessoas chamam de tentações. Como podemos ir além dessas inclinações, dessas motivações internas, das quais não temos o menor controle? Tomando ciência, descobrindo o que é olhar
para esse movimento de separação, onde existe esse eu e o desejo, esse eu e o medo, esse eu e essa tentação ou esse problema, basicamente o problema consiste nesse princípio de separação, nesse princípio de dualidade. Descobrir o que é olhar para isso, apenas olhar. Assim eliminamos a separação, eliminamos a dualidade. E quando isso se desfaz, o problema se desfaz. O problema está presente, ou a tentação está presente, enquanto o sentido de um elemento que se vê tentado está presente. Enquanto o sentido de um elemento que se vê com problemas está presente. Uma vez eliminado o sentido do eu, a tentação se desfaz, o problema se desfaz. Por isso que nós precisamos descobrir o que é autoconhecimento, de uma forma vivencial. E o que é ter uma aproximação prática, vivencial, da ciência da meditação. E tudo isso é algo que ocorre em razão do poder desta presença, poder desta graça. O próprio fato de estar aqui, diante desta fala, é o sinal de que isso está presente aí em sua vida. Tudo que nós precisamos é de ter uma aproximação cada vez mais íntima desse estudo de nós mesmos, dessa investigação de todo esse processo que ocorre conosco, nesse momento. Sem o idealismo de se livrar. E sem a tentativa de escapar. Descobrir o que é olhar para isso que aqui está. Descobrir como ter uma aproximação sem fuga e sem qualquer idealismo imaginário de como se livrar, de como alcançar algum resultado, de como vencer. Tudo se encontra aqui nesse instante. Não se trata de vencer e não se trata de alcançar um resultado que o pensamento imagina. Se trata de tomar ciência de que estamos diante de um modelo de ilusão que se sustenta nesta dualidade, nesse movimento de separação, onde há esse eu e essa outra coisa, que chamamos de tentação ou chamamos de problema. Tudo isso é parte de um único movimento, que é o movimento da dualidade. Uma vez visto isso, nós temos o fim para isso. Então, sim, há uma liberação, uma libertação. Não se trata de vencer ou superar. Se trata de descobrir a verdade sobre isso. Então, nós temos o fim da ilusão. Porque a sua natureza real não carrega tentações, nem problemas. Sua natureza verdadeira é a natureza divina. E ela está aqui e agora. Livre. Mesmo quando você tiver superado todas as formas nas quais essa tentação se apresenta, os problemas do mundo o tentarão. Tempestades no mar, desastres, guerra, pobreza e doenças. Qualquer que seja a forma, sempre será a única grande tentação: aceitar dois poderes. Nessa hora, você deve se voltar para o Cristo interno e perceber: o Cristo dentro de mim é a certeza de que há apenas um poder, o Filho de Deus, o Espírito de Deus em mim. Ele nunca me deixará,
nunca me abandonará desde que eu o perceba, eu o reconheça enquanto viver a vida que Ele me diz para viver. Eu busco sua orientação, eu busco por sua sabedoria. Sempre que uma dúvida se apresenta à minha mente, eu me volto ao meu coração e a resposta vem na melhor forma. Não interprete tudo literalmente. Às vezes, sentirá a presença olhando para você por cima de seu ombro ou sentada nele. Outras vezes, bem à sua frente, por vezes sorrindo, mas sempre reconfortante. Mantenha-a viva. A presença deste Cristo, dócil e delicado como deve ser, é a substância de toda a experiência que você terá no plano externo. Não busque saúde, não busque riqueza, fama ou fortuna. Busque em primeiro lugar a constatação do reino interior e seja um observador de como essas coisas externas são acrescentadas à sua experiência. Não hesite em pedir revelação a ela, porque a revelação não seria concedida a você se foi concedida a outros no passado? Deus não tem preferências. Gautama apenas se tornou o Buda porque trabalhou durante 21 anos para receber a iluminação. Jesus se tornou o Cristo porque deu a si mesmo ao mundo. E você se tornará o que quiser, dependendo do grau de amor que tem por Deus e pelo próximo. Você será o que permitir ser, apenas reconhecendo que, por si mesmo, nunca será nada. Esta presença suave que sentiu o levará de volta à sua união consciente com Deus. Você sabe qual é o objetivo da vida: unir-se novamente com o Pai e ser conscientemente um com Deus. Você conhece o caminho, a contemplação interior e a meditação, o reconhecimento de Cristo, o amor a Deus e o amor aos homens. E no seu coração habite no dom que lhe foi concedido pelo Pai, a percepção da presença dentro de você. Ela aumentará sempre que você a abençoar. E para você que tem o desejo real e sincero em se aproximar de Deus, em conhecer a verdade, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros no formato online, presencial e inclusive retiros. Nesses encontros, o Mestre Gualberto, além de responder às nossas perguntas, ele, por já viver nesse estado de consciência desperto, compartilha uma energia, uma presença, um silêncio, que é um facilitador incrível para a gente poder conhecer a nós mesmos, para podermos ter uma compreensão disso que está além das palavras, dos pensamentos. Então, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Já deixa o like no vídeo, se não for inscrito no canal já se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo.